Nada é por acaso. Olá, eu sou a consteladora Mariana Confó e hoje vamos falar sobre o significado das dificuldades no dia a dia. Nada é por acaso. E quando a gente fala que nada é por acaso, é nada mesmo. Inclusive as dificuldades que você tem no seu dia a dia, as questões mais inusitadas, quando o seu carro quebra ou quando o ônibus quebra, quando alguma coisa dá errado. Por quê? Porque vivemos em sistemas. O que são sistemas? Nada mais é do que uma forma de dizer, de falar sobre o inconsciente coletivo. Nós temos o nosso inconsciente e a nossa parte consciente. Consciente é o que a gente pensa, né? O que a gente acha, é a nossa opinião, é o que a gente está aqui pensando a todo momento, e existe o inconsciente. O nosso inconsciente está ligado a um inconsciente maior. E existem vários grupos de inconscientes. Existe o inconsciente nosso familiar, existe o inconsciente do nosso grupo religioso, existe o inconsciente de um país, o inconsciente de uma cidade. E todos esses grupos de inconscientes nós chamamos de sistemas. Vivemos em sistemas, na linguagem da constelação familiar. E tudo que acontece nesse sistema, todas as ocasiões, elas chegam até as pessoas que precisam chegar. Todos os acontecimentos estão em ordem segundo os padrões daquele sistema. Então, quando a gente fala de uma dificuldade, de uma questão no seu dia a dia que você já percebeu ou começa a perceber, toda vez que eu me proponho a fazer alguma coisa diferente, alguma coisa dá errada, né? Eu tô pensando, eu já decidi, a pessoa quer se separar e aí o marido fica doente. Já tentou uma, duas, aí toda hora acontece alguma coisa. Ou então quando a pessoa está indo para uma entrevista de emprego ou para fechar um negócio muito importante, alguma coisa no meio do caminho acontece. Isso não é por acaso. Nada é por acaso. Tá tudo entrelaçado, tá tudo entrelaçadinho ali na teia de acontecimentos do seu sistema. Da teia de acontecimentos daquilo que é padronizado para você. Qual é o seu padrão? Isso é uma exceção, isso é uma coisa que você tem medo, isso é uma coisa que você não quer de verdade, então alguma coisa vai te impedir. Ou muitas vezes acontece algo para confirmar, você quer sair de um trabalho, você já não aguenta mais, já está enrolando, já decidiu sair, mas não tem coragem, e aí você é demitido. Nada é por acaso. Você já tinha tomado aquela decisão. E aquilo só aconteceu por quê? Porque sistemicamente você já estava se desligando. Ou a dificuldade de chegar num novo emprego, sistemicamente você estava com muito medo, com muito receio do que aquilo ia significar para você. Então, muitas vezes, o sistema inconsciente já trava por você. Por quê? Porque se você for, você não consegue ainda lidar com aquela solução ou com aquela questão. E muitas vezes o não ir é ter uma resposta segura para você ficar num conforto. O que a gente chama de zona de conforto não é por ser confortável daquilo que você quer, mas é um conforto emocional. Você não tem conflitos, você não precisa lidar com conflitos maiores, então você está sim numa zona confortável, você não precisa lidar com aquilo. O universo ou os acontecimentos decidiram por você, porque na verdade você estava morrendo de medo. Então isso acontece a todo momento na nossa vida. Isso acontece na sua, isso acontece na minha, isso acontece na vida de todo mundo. Isso é sistêmico. Então começa a perceber na sua vida, quando você decide fazer alguma coisa diferente ou importante, o que acontece ao redor a partir do momento que você decide. Pode ser que uma pessoa chegue até você e fale alguma coisa e isso te deixe mal e faça você pensar em desistir. Essa relação é sistêmica na sua questão. Então essa pessoa não falou à toa, ela sentiu algo e sentiu de falar. Por quê? Porque isso é inconsciente. Você, de certa forma, estava pedindo essa conversa para que você desistisse. Era uma confirmação para você desistir. Inconsciente. Às vezes, conscientemente, você quer ir, quer muito ir, mas você não se permite, você ainda não tem a autorização interna. Então você busca, falando com outras pessoas, busca essa autorização. E muitas vezes não vem o contrário, porque você está com muito medo. E aí você, por medo, desiste. Quando você desiste, as questões tendem a dar uma amenizada, né? O sistema entende que você está confortável emocionalmente na sua zona de conforto, né? Aquilo que você, nossa, aqui eu não tenho conflito.
Então, por isso que muitas pessoas se livram de dinheiro, se livram de cargos importantes, de responsabilidades, muitas vezes porque ela precisa ou quer se livrar de conflitos. E esse se livrar de conflito faz a pessoa entrar numa zona emocional mais confortável. Então percebe que quando você tomar uma decisão importante, só de você tomar uma decisão, você ainda não precisa nem agir, você já vai perceber sistemicamente o que está envolvido nessa sua decisão, né? Quais são as resistências. Então essa palavra é uma palavra da psicanálise, inclusive, né, que fala das resistências internas que nós temos de seguir. Então, muitas vezes, essa resistência, ela é interna, mas os acontecimentos externos que fazem parte do inconsciente coletivo também são resistências. Estão ali servindo a essa resistência. Então, você percebe, pode perceber, quando você tomar uma decisão importante, você vai ter resistência. Alguma coisa, alguma relação, alguma decisão importante, né? Alguma decisão que você não costuma tomar, ou uma decisão nova, algo importante para você. Você já vai perceber sistemicamente no seu caminho quais são as relações e os acontecimentos que estão a serviço do seu impedimento de ir. Pode ser que você já esteja liberado para ir. Então, você percebe que tem a permissão. Mas se for algo que você nunca fez, se for algo que é diferente, né, que é para você ganhar mais, ou que é para você ter algo a mais, que você está querendo muito, você vai sim ter resistências no meio do caminho. E essas resistências estão a serviço do sistema para que ele continue no mesmo padrão. E para você romper esse padrão, você precisa constelar. O que é constelar? É olhar o nó emocional desse padrão, você entender que existe ali uma resistência e conscientemente pagar o preço para ir. Muitas pessoas constelam e não entendem que precisam crescer internamente, ter uma postura de pagar o preço para ir. E isso é algo que a Bert Hellinger falava muito. Não se pode trabalhar com vítimas. Quando a gente está na posição de vítima, a gente não está na posição de autor. A gente está na posição de esperar os acontecimentos, esperar que as coisas se resolvam, esperar que as coisas resolvam magicamente. Só que não é assim, né? Na vida de verdade a gente precisa agir, entender as reações, entender as resistências, entender aquilo que precisa pagar o preço para ir. E esse pagar o preço é superar as resistências internas e externas de forma madura e não de forma mais infantil, que é o nosso automático. O nosso automático interno é infantil. Mas nós, hoje, como adultos, temos que aprender a ter uma postura adulta. O que é uma postura adulta? É uma postura de enfrentar essas resistências, de confrontar as relações, de ir adiante sim, mas sem ficar no lugar de vítima. Sem dizer, esse meu caminho não vai por causa de fulano, por causa do meu marido, por causa da minha esposa, por causa disso, justificando. Quando a gente justifica demais é porque a gente não quer andar. Quando a gente dá desculpa demais é porque a gente não quer ir. E fica na justificativa. E você dá uma solução, ela traz outra justificativa, e traz outra desculpa, e quer contar uma história. Isso também está a serviço da sua resistência. Está a serviço da sua inação. Isso também é resistência e isso também é sistêmico. Então perceber que você precisa mudar a postura para ter uma postura sistêmica, uma postura adulta, isso é sistêmico, isso é constelação familiar, isso é tomar a vida. Então quando a gente fala de tomar a vida dos pais, não é simplesmente olhar e falar uma frase, é algo muito mais estruturado dentro da gente. Então esse caminho é um caminho possível, é um caminho que eu trago aqui nos meus vídeos e é um caminho também que eu trago no meu trabalho com as constelações e com a mentoria. Então se você quer saber um pouco mais, fica aqui comigo, acompanhe os vídeos e eu fico por aqui e a gente se vê num próximo vídeo.